Já. Deixa Deus te usar. Boa noite. Graça e paz. Amém. Muito feliz mais uma vez de poder estar com os irmãos aqui na igreja, que é onde eu nasci, né? Onde eu nasci há quase 20 anos atrás. Quase 20 anos atrás. O tempo passa, hein? O tempo passa. Esses dias atrás eu estava vendo a mensagem do pastor Disseu, um culto aqui dos irmãos na internet, no Face, que a Janaína postou. Aí ele começou a falar dos nomes dos obreiros que saíram daqui, pastores e tal. Eu falei, rapaz, ele falou de mim, eu estou ali naquele meio. No meio daqueles 7 que ele citou, eu estou ali naquele meio. Né? Pela infinita misericórdia do Senhor. Porque realmente no meu coração nunca passou por isso. Eu não nasci dizendo, olha, quando eu crescer eu quero ser pastor. Não, nunca pensei nisso. Pelo contrário, sempre pensei que acho que não era para mim, eu deveria ser para outros irmãos. Mas o Senhor, na sua infinita bondade e misericórdia, o Senhor me chamou para a obra do ministério e pela infinita graça do Senhor, nós estamos aí trabalhando já há quase 7 anos à frente de igrejas, cuidando com os irmãos pela misericórdia do Senhor. E Deus tem me usado e eu louvo a Deus por isso, né? E graças a Deus por esse pedido dos irmãos aí, né, de forma unânime, deixa Deus te usar. É isso. Vi muitas pessoas dizendo, olha, eu queria que o meu povo fosse como os evangélicos, que fizeram isso, que se levantaram, que se mobilizaram para ajudar. E isso é bom, isso tem servido de testemunho lá. Por que aconteceu esse descolamento? Não sei, mas eu sei que Deus tem sido glorificado nisso. Deus tem manifestado a glória dele através disso. Deus tem trabalhado na minha vida através disso. Eu tenho reconhecido a minha total pequenez e total limitação e dependência do Senhor. Tá? Nós somos muito pequenos para dizer, eu sou, eu posso, eu faço. Não. Na verdade é a infinita misericórdia do Senhor quem tem nos usado. E eu louvo a Deus por isso, e louvo a Deus pela Igreja Batista de Panorama que tem contribuído, tá? Que Deus possa realmente retribuir, possa recompensar dobradamente, quadruplicadamente, tudo que vocês têm feito em relação a mim e ao meu ministério. Tá? Trago um abraço da Igreja Batista em Rosana. Quero dizer que não sou pastor da Rosana lá não, tá? É da outra Rosana, é a cidade, tá bom? Mas glória a Deus, que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, um texto bem conhecido, certamente pregado na igreja, certamente já meditado, mas a palavra do Senhor, que é viva e eficaz, quer falar algo com você nessa noite. Eu tenho certeza que se você abrir o seu coração, Deus falará tremendamente no seu coração, e você vai sair daqui hoje fortalecido e edificado pela palavra de Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, a partir do primeiro versículo. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga pera um pouquinho. Glória a Deus. Todo mundo aí habilitado na palavra. E o texto diz assim, em relação ao chamado de Isaías: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou seus lábios, por isso
a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem me enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: o que, igreja? Amém. Eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos orar. Deus poderoso, santo e eterno, nesse momento, Deus, nós pedimos o agir do Senhor, ó Deus, em relação à transmissão da palavra. Deus, não permita, Deus, que eu possa interferir, mas que o Senhor fale poderosamente a vida da tua igreja, e eles saiam daqui fortalecidos, acrescidos, edificados pela tua santa e gloriosa palavra. E é em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém e amém. Graças a Deus. Esse texto, queridos, já é por si só o evento, o acontecimento de forma prática maravilhoso, e eu muitas vezes me apego arrepiado somente de imaginar essa visão do profeta Isaías. Deus assentado, o Senhor assentado no alto, sublime trono. Já pensou que visão maravilhosa seria essa? Os anjos, os serafins voando sobre ele, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória, e o templo se encher de fumaça, da Shekinah, da glória de Deus sobre aquele lugar. Que visão maravilhosa, que visão tremenda que isso traz ao nosso coração. E algo muito prático que nós podemos tirar nesse texto é que ele viu quem? O Senhor assentado num alto sublime trono, ou seja, mostrando sobre o Senhor, mostrando que ele é rei, por isso ele está assentado num alto e sublime trono, e o seu reinado é diferente, por isso está num alto e sublime trono, não somente um trono comum. E a Bíblia diz ainda que toda a terra está cheia da glória de Deus. Que poder tremendo, tudo sobre o seu controle, tudo sobre a sua poderosa destra fiel. Seria maravilhoso nós presenciarmos tamanha visão. Ensinamentos tremendos para as nossas vidas já nos aplicaria, já nos traria a leitura desse texto. Mas eu gostaria de entrar um pouquinho mais na palavra viva e eficaz do Senhor, para que a gente possa trazer e ter algum conhecimento histórico, teológico, e acima de tudo, uma aplicação pessoal para a nossa vida, porque senão de nada adianta conhecer a Bíblia se a gente não trazer algo proveitoso para o nosso dia a dia. Nós somos seres sociáveis, nós vivemos de forma social em comunidade. Então, se os ensinamentos bíblicos só servem para discussão teológica e conhecimento histórico, não serve para nada. Ele precisa trazer algo para que a gente possa melhorar como cristão, como seres humanos, como seres cidadãos que vivem na sociedade. Então eu gostaria de compartilhar alguns ensinamentos que eu quero colocar como tema essa mensagem: o encontro com o Deus Santo muda a história. Amém? O encontro com o Deus Santo muda a história. E aí eu pergunto para os irmãos: quem aqui já teve um encontro com o Deus Santo? Amém. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Mas nós vamos ainda entrar um pouco mais nesse texto, para que os irmãos possam definir no seu coração, na sua mente: será que as minhas ações, será que o meu comportamento, será que a minha vida realmente comprova que eu tive um encontro genuíno, verdadeiro com o Deus Santo? Porque aí está o segredo das coisas. Dizer que nós tivemos esse encontro é maravilhoso e é fácil. Provar com a nossa vida é um pouco mais complicado, um pouco mais sério. Mas eu espero, tenho certeza que aqui nós temos uma igreja que teve realmente um encontro com Deus Santo, e a sua vida demonstra isso. Amém? Glória a Deus por isso. Nós vamos voltar um pouquinho no tempo, voltar um pouquinho na história, para essa afirmação do profeta Isaías, que diz que no ano da morte do rei Uzias. O que envolve isso? O que nos leva a olhar para isso? O ano da morte do rei Uzias. Lá em 2 Crônicas, no capítulo 26,
E no 25 também, nós vamos ver a história do rei Uzias, também no 25 a história do rei Amazias, pai do rei Uzias, e do 26, no 27 nós vamos ver ainda falando sobre o rei Jotão, filho do rei Uzias. E o que é que realmente nos leva a olhar para o texto de 2 Crônicas a partir do versículo do capítulo 25? Eu quero que você pode abrir aí, deixa marcado o livro de Isaías, que é um texto mais conhecido, mas abra comigo lá em 2 Crônicas, capítulo 25, tá? Nós vamos o rei Amazias, com 25 anos, reinando sobre Judá, travando batalhas, pelejando contra o povo, vencendo batalhas, vencendo os adversários, trazendo despojos. Mas a Bíblia também relata que o rei Amazias, lá no versículo 25, filho de Joás, rei de Judá, viveu ainda mais 15 anos depois da sua morte. Perdão, no primeiro versículo, aí no capítulo 25, Amazias tinha 25 anos de idade, quando começou a reinar, reinou 29 anos em Jerusalém, o nome da sua mãe era Jeoadã, ela era de Jerusalém, ele fez o que o Senhor aprova, mas não de forma íntegra, mas não com inteireza, não de forma plena. E nós vemos aqui o rei Amazias servindo a Deus, mas vamos trazer para a nossa linguagem? Servindo a Deus mais ou menos, né? E quantas vezes nós não vemos a gente, nós, cristãos dos dias atuais, servindo a Deus de forma mais ou menos? No domingo à noite, muito fogo, muita alegria, muita vitória, muita bênção, muita dedicação. Na segunda-feira, mais ou menos. O rei Amazias, diz o texto, ele servia a Deus, porém não com interesse. E isso o fez, depois de muitas vitórias alcançadas, de muitos despojos, o rei se desviou, se afastou do plano de Deus. Eu estou aqui passando de forma resumida para os irmãos compreenderem que o rei Amazias começou a vencer, começou a trazer despojos, e aí acabou misturando tribo, começou a se exaltar e colocar Deus longe. Numa dessas pelejas onde o Senhor disse não vá, ele coloca os seus exércitos para voltar para casa, e ele vai enfrentar o adversário e vence, e traz alguns adversários, coloca num monte, lança de monte abaixo, matam todos, traz despojos, traz os deuses dos adversários para ajudar. E por causa dessa falta de interesse de coração, o rei Amazias começa a tomar esses deuses pagãos que foram trazidos como despojos, e esses deuses começam a se tornar o seu Deus. Ele começa a fazer altares a esses deuses estranhos, a esses balins, e começa a se dobrar e colocar o povo para se dobrar, a ponto então de mais adiante ele ser perseguido e ele rejeitar a palavra do profeta, e ele então é perseguido, foge e, resumindo a história, é assassinado, morto no território de Laques, e ele então é trazido de volta e enterrado no meio dos seus familiares. E aí, após isso, o povo em grande desgraça, o povo em grande sofrimento, coloca o rei Uzias para governar, ainda jovem, e o rei Uzias reina sobre eles, e o rei Uzias começa a vencer batalhas, e o rei Uzias coloca o povo no top de linha. Judá começa a ser vitorioso em tudo, Judá começa a trazer despojos, e o povo se torna um povo muito rico, muito próspero. E o próprio rei Uzias começa a achar: eu acho que eu sou realmente bom, eu acho que realmente eu sou o cara, eu sou o cara. E o povo também começa a olhar para o rei Uzias como alguém que seria a solução para eles, a resposta para eles. E todos começam a se dobrar e adorar o rei Uzias, e colocar o rei Uzias como o rei soberano, o rei soberano. E o rei Uzias começa, como diz o texto no versículo 26, no capítulo 26, perdão, ele também, olha no versículo 3, Uzias tinha 16 anos de idade, quando se tornou rei,
reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém, chamava Jecolias, e ele fez o que o Senhor aprova, tal como o seu pai Amazias, porém não com interesse, assim como o seu pai Amazias fez, ele também o fez. Serviu a Deus de forma superficial, serviu a Deus sem profundidade, serviu a Deus e também serviu a si próprio. E por causa disso, uma certa feita, o rei Uzias chega no templo e entra lá no Santo dos Santos e pega o incensário e começa a querer queimar incenso. Mas isso não era função do rei, isso era função dos sacerdotes araônicos. E chega o sacerdote e fala: você não pode fazer isso, rei. Ele diz: quem disse para você? Eu sou o rei Uzias, eu posso tudo. E diz o texto que imediatamente começou a aparecer lepra sobre a sua cabeça, sobre o seu corpo, e ele saiu ali, estava louco, né? Eu preciso sair daqui, com medo e com vergonha. E ele foge e se esconde, e diz o texto que mais adiante, o rei Uzias morreu também. E o que acontece é que lá em Isaías diz: no ano da morte do rei Uzias. E agora, a nação está despedaçada, sofrendo, perdida, preocupada. Cadê o nosso líder? Cadê o nosso rei? Cadê aquele que era a resposta de Deus para nós? Cadê aquele que sempre nos fez vitoriosos em todas as lutas, que nos tornou rico? E agora, o que vamos fazer? Como aquele poema diz: e agora, José? E agora, Judá? O que nós vamos fazer sem o rei Uzias? O povo dependia totalmente dele, do homem. E o texto diz assim, que no ano da morte do rei Uzias, Isaías diz: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. O que eu aplico, o que eu aprendo com esse texto, queridos, é que nós não vamos ver, nós não vamos presenciar o rei dos reis assentado num alto e sublime trono enquanto Uzias não morrer. Nós precisamos entender a mensagem do Senhor. Muitas vezes nós temos rei Uzias dentro de nós que precisa morrer. O velho homem, a idolatria, tantas coisas que precisam ser sacrificadas diariamente na nossa vida, diariamente, se nós quisermos realmente ver o Senhor assentado no alto do trono. Precisamos matar o nosso eu, destronar o rei Uzias para que Deus possa reinar. O Senhor não reina, e porque Ele não divide a glória dele com ninguém. Aleluia. Ele não divide, queridos. Então, enquanto nós ficarmos pensando que homens podem resolver situações, enquanto nós pensarmos que o homem pode solucionar os nossos problemas, ele não pode reinar. Nós precisamos matar o rei Uzias dentro do nosso coração. Eu não sei qual é o seu rei Uzias, mas você pode fazer essa análise, pedir para o Senhor, para o Espírito Santo mostrar para você: Senhor, onde está o meu rei Uzias? Eu preciso sacrificá-lo. Eu não sei o que é, mas você sabe, e Deus vai revelar se você quiser, para que esse rei Uzias morra e Deus possa reinar. O rei Uzias, que trouxe fartura para Judá, que trouxe segurança para o povo, agora estava morto. E aí Isaías entra no templo e ele consegue enxergar. Ele tem uma cristofania no Velho Testamento. É a aparição de Cristo ainda no Velho Testamento. O pastor está falando besteira, será? Cristo não nasceu, não foi depois, lá, mais de 700 anos na frente? Pelo amor de Deus, gente. A Bíblia diz que Deus é Espírito. Isaías viu o Senhor assentado no alto sublime trono. Ele viu Jesus, queridos. Ele teve uma cristofania, ele viu Jesus ainda lá no Velho Testamento, o Senhor dos exércitos. Lê para mim, alguém pode ler para mim, João capítulo 12, versículo 41 e 42. João capítulo 12, versículo 41 e 42. Aleluia, hein? Isaías disse isso quando viu a sua glória, falou dele. Apesar de tudo, até muitos dos principais
Versículo 42 falando de Jesus Cristo aí mais de forma pessoal lá, momentânea, mas no 41 ele está falando que Isaías tinha visto a glória dele lá no Velho Testamento, nessa visão. Jesus Cristo, antes, depois, alfa, ômega, princípio, fim, Rei dos reis, Senhor, assentado num alto sublime trono, para mostrar, olha, povo de Judá, eu quero te dizer uma coisa, vocês tinham um reizinho aí chamado Uzias, mas esse reizinho não poderia solucionar os seus problemas. Eu é quem sou o Senhor, e eu me assento não em trono feito por mão de homens, eu habito num trono, eu sento num trono alto, sublime, exaltado. Eu sou o Senhor, quem pode solucionar os seus problemas, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Isso aconteceu, queridos, quando o rei Uzias morreu. Você quer ver a presença de Deus? Você quer ver a glória de Deus, não quer? Amém? Então sacrifique os seus dias, para que o Senhor possa reinar. O encontro com o Deus Santo muda a história da humanidade, e ele nos leva a alguns requisitos que demonstram realmente que eu tive esse encontro com o Deus Santo. Nós vamos meditar primeiro ponto. O encontro com o Deus Santo, ele muda a história porque ele me faz olhar para a santidade de Deus. Ele me faz olhar para a santidade de Deus e reconhecer que um Deus que tem um encontro nesse momento comigo é um Deus com uma santidade tremenda, diferente de homens. Santo, 3 vezes santo é o nosso Deus. Ele não é, a santidade do Senhor não é como a nossa. A santidade do Senhor é sobrenatural, é tremenda, é divinal. A santidade de Deus não pode ser medida simplesmente por sensações, por arrepios, por choro, por lágrima, por alegria, não. A santidade de Deus, ela é muito grandiosa, ela é muito diferente, a ponto desta visão de Isaías, de ver os serafins voando e dizendo, ele é santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ele é santo, 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 e ele diz, olha, sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo, e sem santificação, ninguém verá o Senhor. Não tem como eu ter essa visão de Isaías se eu não me buscar uma vida de santificação diária. O encontro com Deus Santo me faz olhar para a santidade de Deus, me faz olhar para a santidade de Deus, e Ele é bem diferente de nós. Os serafins, essa visão dos serafins é maravilhosa, porque diz a palavra que os serafins tinham 6 asas, com 2 cobriam o seu rosto, sinal de temor diante de Deus, temor diante da presença de Deus. Eles não se atreviam nem ao menos olhar para Deus, tamanha é a santidade desse Deus, que eles tinham medo de morrer. Lá em Abacuque 3,16 diz que ele teve muito medo na presença desse Deus Santo, teve medo, teve temor e tremor, seja ele o seu temor, seja ele o seu medo. Nós não devemos temer a homens, que pode matar o nosso corpo físico, mas devemos temer ao Senhor, que pode matar o nosso corpo físico e lançar a alma no mais profundo do inferno. Ele é santo. A igreja não é lugar para crentes mornos, crentes mais ou menos, Amazias, Uzias, Jotão, sem interesse, sem integridade. Nós temos que servir o Senhor de forma completa. Com 2 asas, então, esses anjos cobriu o rosto, em sinal de medo, de temor a Deus. Com 2 asas, cobriu os seus pés, porque o lugar ali era a terra santa. E aí sempre quando eu leio esse texto, eu começo a retroceder lá para os tempos de Moisés, quando ele tem aquela visão da sarça ardente no deserto, no Monte Sinai. E quando ele chega, Deus fala, olha, Moisés, não vem para cá não, porque esse lugar é santo.
E até os dias atuais ainda tem gente fazendo romarias e fazendo caminhadas e viagens para Monte Sinai, e ali choram e se debruçam. Esse lugar é santo. Você sabe por que o Monte Sinai era santo? Porque o Deus Santo estava lá. Você sabe por que esse lugar da presença ali que Isaías viu, teve essa visão, era santo? Porque o Deus Santo está ali. A Bíblia diz que eis que estou convosco. Quando? Todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. O que eu aprendo com isso é que onde eu estiver, o Deus Santo está ali, e eu tenho que guardar o meu pé. Não é somente na igreja, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Não, guarda o teu pé onde você estiver, porque o Deus Santo está com você. O Deus Santo está lá. Então, onde você estiver, você está no banheiro, guarda. Você está na televisão, guarda. Você está na rua, guarda. No trabalho, guarda. Porque o Deus Santo, onde você estiver, está com você. Com 2 asas, os anjos cobriam seus pés, e com 2 asas voavam, em sinal de prontidão, em sinal de disponibilidade, de disposição. Você está disponível para o Senhor? Se o Senhor te enviar hoje para o ministério, o que você fala? Declino? Manda o pastor Disseu, que ele está acostumado com isso. Se o Senhor te chamar para a obra hoje, o que você vai dizer? Eu não, acho que o irmão Alcide é melhor nessa área aí, viu? Irmão Genésio, segura a bronca aí, irmão Genésio. Genésio é ele vai, não dá para mim ir não. Eu não estou capaz. A gente está sempre correndo. Nós não estamos nunca disponíveis. A gente está sempre dando desculpa, não posso. Eu comprei uma junta de boi agora, eu vou ter que experimentar. Não posso, eu casei. Eu não posso. Cheio de desculpa esfarrapada. Cheio de desculpas esfarrapadas. Você tem que estar disponível. Eu não sei para onde Deus vai te mandar. Talvez é só na sua vizinhança mesmo. Sou Jerusalém, talvez é em Samaria, talvez é em toda a Judéia, talvez é no confim da terra. Você só precisa dizer: eis-me aqui. Eis-me aqui. Precisamos estar disponíveis. E um homem que tem um encontro com Deus Santo, ele está disponível, porque ele vê a santidade de Deus. Glória a Deus. Segundo ponto: o encontro com Deus Santo muda a história, porque ele nos faz olhar para o nosso próprio pecado. Ele nos faz olhar para a nossa vida. Primeiro a gente olha para o Deus Santo, a gente olha para nós e fala: Deus, tem misericórdia. Ele nos faz olhar para nós. É engraçado, né? Que infelizmente nas igrejas a gente vê que as pessoas dizem ter um encontro com Deus Santo, e a primeira coisa que ele olha é o pecado dos outros, né? É um ditadinho básico, né? Meio chulo, mas tem misericórdia. Não leva em consideração, não. O macaquinho enrola o rabinho, senta em cima e fica olhando dos outros. E fala: não, eu sou crente. Aquele lá vai para o inferno, porque ele faz isso, faz aquilo, faz aquilo. O encontro com o Deus Santo muda a história, porque nos faz olhar para nós mesmos. Olha a sequência do texto aí. Olha o que Isaías diz no versículo 5. Ai de mim, estou perdido, sou um homem de lábio impuro. Esse ai de mim era uma palavra que vinha de julgamento nos tempos ali do povo hebreu. Era como se estivesse julgando, dizendo: eu estou realmente perdido. Falava sobre o mal do julgamento, sobre uma condenação que poderia vir sobre o povo. E quando se fala ai, na Bíblia é um negócio muito sério. Jesus falou muitas vezes isso: ai dos escribas, ai dos fariseus, que dizem ter um encontro com Deus Santo, mas continuam praticando as obras da carne. Ai dos pastores que não pregam a palavra de Deus. Ai dos crentes mornos. Ai dos Uzias. Ai dos Amazias. Ai de mim, porque eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábio impuro. A primeira coisa que Isaías fez, quando ele teve esse encontro com Deus Santo e viu a santidade de Deus, foi olhar para si mesmo e falou: estou perdido, eu sou um homem de lábio impuro, eu sou pecador. Ele vê o seu próprio
pecado, porque a santidade de Deus, ela se transforma como um espelho que nos faz olhar para si mesmo e ver o quanto nós somos falhos, quando nós somos pecadores. E a única maneira de se conhecer o nosso pecado é conhecendo Deus de fato. Por isso que às vezes a gente fica falando, fulano vai para o inferno, fulano fuma, fulano bebe, fulano... O problema dele é não conhecer, é não ter um encontro com Deus Santo. Quando ele tiver um encontro genuíno com Deus Santo, tudo isso vai ser resolvido, querido. Não fica tentando deixar uma pessoa perfeita, tá? Antes dele ter um encontro com Deus Santo. Ele precisa ter um encontro com Deus Santo, aí ele vai se tornar perfeito, aí Deus vai santificar, aí Deus vai trabalhar na vida dele. Aleluia. Amém? Uma frase que eu digo que nós dizemos muito que amamos a Deus, que temos um encontro com Deus, mas eu só posso dizer que eu amo a Deus, a proporção do amor que eu tenho realmente a Deus está relacionada com a consciência que eu tenho do meu próprio pecado e da minha dependência de Deus. O meu amor por Deus, ele reflete no nível que eu tenho de consciência que eu sou pecador e que eu preciso melhorar, que eu preciso mudar. Senão é só palavra, é só balela. Nós vemos como exemplo o apóstolo Paulo. Quem conhece o apóstolo Paulo aqui, hein? Ninguém, né? O apóstolo Paulo, desconhecido, o maior escritor do Novo Testamento. Um homem que teve coragem de dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Esse homem, numa das suas escritas, diz, ele reconhece: eu sou o menor dos apóstolos. Quando ele está falando dos apóstolos, ele fala: eu sou o menor deles. Olha só o nível de reconhecimento, de humildade e sobre a sua situação. Eu sou o menor dos apóstolos. E um pouco adiante ele diz assim: eu sou o menor dos crentes. Olha só, o grande apóstolo Paulo dizendo: eu sou o menor dos apóstolos. Depois ele diz: eu sou o menor dos crentes. E mais adiante ele diz ainda mais: eu sou o maior. O maior do quê? Dos pecadores. Esse é o apóstolo Paulo. Será que ele teve um encontro com Deus Santo ou não? Será que isso prova que ele realmente teve um encontro com Deus Santo? A ponto de dizer: olha, eu sou o menor dos apóstolos. Ele poderia dizer: não, eu sou o cara. Pedrão, olha, Pedrão, você é um cara ponta firme, Pedrão, mas eu sou conhecedor, eu sou aluno de Gamaliel, eu sou da Harvard da época, dá licença, eu conheço tudo esse negócio aí, eu sou o cara. Não, ele diz: eu sou o menor dos apóstolos. Não dá nem para falar que eu sou apóstolo, não, eu sou o menorzinho deles, eu sou o menor dos crentes, e eu sou o maior dos pecadores. Isso provava, realmente demonstrava que Paulo teve um encontro com esse Deus Santo. E quando ele olhou a santidade de Deus, ele olhou para si mesmo. Ele olhou para si mesmo e falou: não, realmente eu sou muito pequeno. E é interessante isso. Se a gente olhar a história de Paulo, nós vamos ver Paulo naquela visão, se no corpo, fora do corpo, não sei. Foi ao terceiro céu e vi coisas inefáveis que a mente do homem não pode acompanhar, o coração do homem nunca pôde sentir algo tão grandioso. Ele diz: eu sou o maior dos pecadores. Eu sou o maior dos pecadores. Isso faz toda a diferença. Isso prova um encontro com Deus Santo. Se eu realmente tenho um encontro com Deus Santo, se você realmente tem um encontro com Deus Santo, a sua vida vai ser uma vida de arrependimento total, diário. Vai ser uma vida que você vai olhar para a santidade de Deus e vai se espelhar e vai falar assim: não está legal, essas minhas vestes não estão adequadas com a minha confissão de fé. Não, o meu linguajar não está adequado com a minha base, com a minha regra, com a minha bússola de fé, que é o Senhor Jesus. Terceiro ponto: o encontro com Deus Santo muda a história. Primeiro, porque eu vejo a santidade de Deus. O encontro com Deus Santo muda a história. Segundo, porque
Isso me faz olhar para o meu pecado e para a minha fraqueza, para a minha dependência. Terceiro, o encontro com o Deus Santo muda a história, porque ele me faz olhar também para o pecado do meio em que ele vive. Olha só a sequência do texto. Isaías diz: ai de mim que vou perecendo, que vou morrendo, porque eu sou um homem de lábio impuro e eu habito no meio de um povo de lábio impuro. Ele não desfaz dessa situação, ele não esconde essa situação. Realmente, queridos, nós habitamos no meio de um povo de lábio impuro. Mas nós não vamos sair, nós somos sociáveis, nós estamos no meio de um povo de lábio impuro. Mas nós não estamos aqui para ser adequado ao meio, nós não estamos aqui para ser camaleão. Se eu estou no meio de pessoas de lábio impuro, eu entro na conversa. Mas quando eu estou no meio do povo de Deus, eu sou povo de Deus. Isso é coisa de camaleão, isso não é coisa de cristão. O cristão não se adequa ao ambiente, ele muda o ambiente. Aleluia. Ele não se conforma ou toma a forma do ambiente, ele transforma. É o que diz lá em Romanos capítulo 12. Glória a Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis, não tomai a forma do mundo, mas transforma, muda o mundo, muda o ambiente, pela renovação da nossa mente. Renovar, fazer de novo. Pega a sua mente velha, joga fora essa mente cauterizada e coloca a mente de Cristo, para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. A vontade de Uzias era ruim, era limitada. A vontade de Amazias era ruim, era limitada. Mas a vontade do Senhor, que estava sentado no alto e sublime trono, essa era boa, agradável e perfeita. Louvado seja o nome do Senhor. E eu acho, tem um texto que eu usei ele no meu concílio pastoral e sempre estou citando, porque é um texto que marcou desde o meu chamado ministerial, lá em Três Lagoas, num retiro de carnaval, há muito tempo atrás. Eu me lembro do pastor Inaldo, me lembro do pastor Dino, que era um moreno que pregou, e o tema do acampamento era Igreja Gloriosa, e a base do texto estava lá em Atos 20, 28 e Efésios 5, 27, acho, que diz assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho. Às vezes a gente gosta de olhar para o rebanho, mas nós não, deixa o negócio quieto aí. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso é abominação aos olhos do Senhor, tá? Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito vos constituiu bispo para apacentardes a igreja de Deus, que Ele mesmo resgatou com o seu próprio sangue. E aí lá em Efésios, para apresentardes igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. É fácil para nós olharmos para a vida dos outros, dos problemas dos outros, mas nós temos que olhar para a nossa vida, para os nossos problemas. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, o texto básico da ceia, diz o quê? Examine-se o homem a si mesmo. Examina a sua vida, meu irmão. Para de ficar prestando atenção na vida dos outros, olha na sua vida. Veja no espelho da santidade de Deus como está a sua vida. E deixa que o irmão, olhando no espelho da santidade de Deus, ele também possa ver a sua vida, a situação que ele está vivendo. O encontro verdadeiro com Deus Santo muda a história, porque nos faz também olhar que nós habitamos no meio de um povo difícil, duro, de lábio impuro, pecador, e nós somos chamados para fazer diferença. E é interessante na sequência do texto, que quando Isaías tem toda essa visão típica de quem tem um encontro com Deus Santo, acontece que ele diz: ai de mim, porque eu vou perecendo. E aí então os serafins vai lá no trono e tira uma brasa viva com a tenaz e vem e toca nos lábios de Isaías.
muitos de nós, queridos, estamos precisando do toque da brasa viva do Senhor nos nossos lábios. A Bíblia diz que o ouro, ele ganha brilho, ele ganha valor quando ele é purificado pelo fogo. Nossos pecados, nossos lábios precisa ser tocado por essa brasa viva. E brasa viva nos lábios é um símbolo de dor aí. Muitas vezes vai doer. Quando Deus começar a trabalhar na nossa vida, nos purificar, vai doer. Eu gosto de brasa viva para assar carne. Assar carne é bom. Não tem fogo, não dá fumaça, não pega cheiro na carne, só assa, fica aquela coisa douradinha por igual, uma beleza. Mas para tocar nos lábios, pastor, isso aí eu não quero não. Mas se você quer realmente ser um homem usado na mão de Deus, uma mulher usada na mão do Senhor, você precisa ser purificado. Você precisa purificar seus lábios, não somente os lábios, precisa purificar seus olhos, purificar seu ouvido. Cuidado do boquinho que fala, cuidado do olhinho que vê, cuidado do ouvido que ouve. Lá de noite, quando você fechar a porta do seu quarto, lá na internet, quando aqueles famosos, as famosas janelinhas aparecerem do lado dizendo clique aqui, clique aqui. Cuidado com isso, cuidado com o que você anda vendo. Põe duas asas como os querubins nos seus olhos para você não ficar olhando essas coisas. Em temor a Deus. Cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você fala. A palavra, ela pode matar alguém, mas o encontro com Deus Santo pode trazer vida, e vida com abundância para você. Glória a Deus. Só você querer. Pela ação do Senhor, qual foi a atitude dele? Qual foi a frase de Isaías famosa até os dias atuais? Está muito fraquinho, gente. Vamos lá, vamos ser os Isaías de hoje, bem forte, o nome de Jesus. 1, 2, 3 e... Aleluia. Se você teve um encontro com Deus Santo, querido, você pode ter certeza, a característica é essa: olha para o seu pecado, cuida da sua vida, olha para o meio que você vive, ajuda o povo, auxilia o povo, porque agora você já teve esse encontro com Deus Santo, você já olhou a santidade de Deus, você já cuidou da sua vida, então auxilia o povo. Você já teve o toque de Deus sobre a sua vida, então auxilia o povo. O panorama tem muito a fazer, há muito para ser conquistado. Você precisa dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor me enviou aqui para trazer essa palavra ao seu coração, para que você entenda que você não está aqui por acaso. Deus precisa de você. Deixa o anjo tocar com as brasas vivas dos seus lábios. Aleluia. Para que você seja um instrumento de Deus, um atalaia de Deus nessa panorama, e todos possam ouvir que o Senhor é Deus e Ele está sentado num alto e sublime trono. Feche os seus olhos e abre o seu coração. Pai santo, glorioso, ó Deus, muitas vezes no nosso coração tem Uzias reinando, Pai. Muitos Amazias, muitos Jotãos, muitos Joás reinando na nossa vida, Deus, mas nós nos colocamos nesse momento em total, ó Deus, posição de humilhação diante do Senhor, para que o Senhor, ó Deus, manifeste a tua santidade e nós possamos olhar como falhos somos e quão pequenos somos e quanto precisamos melhorar e mudar como cristãos, para poder ajudar realmente a sociedade, o meio em que vivemos, ó Deus, e ser instrumento do Senhor, ó Pai, onde quer que o Senhor nos enviar. Deus, purifica nossos lábios, purifica nosso pensamento, nosso coração. Tira o coração de carne e coloca um coração, tira o coração de pedra e coloca um coração de carne, um coração espiritual, um coração disposto a obedecer a tua voz, um coração disposto a nos colocar na dependência do teu Santo Espírito, para fazer aquilo que o Senhor tem nos chamado a fazer, Deus. Nós não podemos de nós mesmos, somente olhando para a sua santidade, Pai, somente olhando para o Senhor. E por isso nós pedimos, ó Deus, purifica-nos e nos envia para a glória do seu nome. Nós te bendizemos e te agradecemos, porque sabemos, ó Pai, que esse povo recebeu a palavra do Senhor e vai sair daqui diferente, para ser instrumento nas suas mãos. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém.
Deus abençoe a vida dos irmãos. Eu agradeço.